E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo vai ser sobre músicas que marcaram a comunidade LGBT. A gente está na Semana da Diversidade, então nada mais nada menos do que postar um vídeo falando orgulhosamente de músicas que passaram pela nossa comunidade e fizeram história no meio LGBT. Então, se você é novo nesse canal, curte esse vídeo, deixa um comentário sobre alguma música que te fez assim bater um coração um pouquinho mais forte sobre aquilo que você acredita. Não precisa ser claramente uma música LGBT, pode ser uma música que você se sinta inspirado por ela. Comente aqui embaixo e compartilhe para todos os seus amigos esse canal. Não se esqueça de se inscrever. Então, vamos começar! Muitas músicas fizeram a comunidade LGBT ser o que elas são hoje, mas existem músicas principais que moldam o caráter LGBT ou que moldaram aquilo que a gente conhece hoje sobre a comunidade. Over the Rainbow é uma música de um filme clássico chamado Mágico de Oz, que foi lançado lá em 1939. O filme fala sobre uma personagem chamada Dorothy, que ela foi sugada por um furacão, por um tipo de tornado, para um mundo completamente mágico e de fantasias, com bruxas e criaturas mágicas. Mas esse mágico de War Mas esse Mágico de Oz, que foi lançado em 39, ele fez muito sucesso, né? Não no seu lançamento, mas após o seu lançamento, inclusive na comunidade LGBT. Sabe por quê? Naquela época em que o filme foi lançado, era ilegal ser LGBT nos Estados Unidos. Hoje em dia é só uma passada de maquiagem, né, do que eles toleram sobre a gente. Vamos deixar muito bem claro esse assunto. A gente está vendo muita perseguição LGBT, principalmente nesse ano, ainda mais nas políticas que o presidente atual desta época dos Estados Unidos está cometendo com a comunidade trans lá nos Estados Unidos. Então, só que naquela época era uma perseguição geral sobre a comunidade LGBT. A gente não podia ser visto na rua, a gente não podia manifestar claramente quem nós éramos, ou simplesmente falar abertamente que nós éramos homossexuais. Tipo, eu, naquela época, não podia estar aqui abertamente ao público falando que eu sou uma pessoa gay. Naquela época era ilegal fazer isso. Por conta do filme, e por conta que as pessoas elas não queriam falar que eram LGBTs, elas se denominavam como amigos da Dorothy. Quando você ouvia naquela época alguém falar sobre isso, essa pessoa já se entendia que ela era LGBT. Então que você podia confiar nela porque essa pessoa era amiga da Dorothy. E eles se comunicavam dessa forma. A atriz que interpreta Dorothy no filme, ela se chama Judy Garland. E ela se tornou um ícone gigantesco na comunidade LGBT por conta da sua forma de se expressar, né? Da forma da sua arte, como ela falava, da forma como ela se expressava perante a Hollywood, fizeram com que ela se tornasse ícone LGBT. Porque ela ia pra cima por conta que falavam que o corpo dela não era ideal, sim, falavam que, tipo, ela não era ideal para ser uma mulher requinte daquela época. Então ela batia de batia fundo sobre tudo, sobre esses assuntos naquela época. E infelizmente a atriz morreu no dia 22 de junho de 1969, exatamente 7 dias antes da revolta de Stonewall, que foi o maior movimento LGBT que já existiu naquela época. Foi quando jovens negros, jovens periféricos, jovens LGBT se manifestavam por conta que eles eram completamente assassinados pelas ruas. Então as pessoas elas se revoltaram e criaram essa revolta de Stonewall, que se tornou futuramente o que a gente chama de parada LGBT. Claro que a morte da Dorothy fizeram com que esse movimento fosse um pouco mais abrangente, vamos assim dizer, pelo simples fato do luto das pessoas daquela época. O luto fez com que as pessoas
voltassem mais com a revolta também, né? Porque como ela era uma atriz que se expressava muito, o público se agarrou tanto nela que o luto dela fez com que pelo menos um pouco dessa revolta de Stonial se tornasse o que ela se tornou. E essa revolta de Stonial, essa primeira parada, eu chamo ela de primeira parada LGBT, a revolta de Stonial, durou exatamente por 6 dias. Eram 6 dias de confronto, eram 6 dias que pessoas trans, pessoas negras, travestis enfrentavam a polícia e iam pra cima da polícia porque eles estavam cansados de apanhar, então eles iam pra cima dos policiais e isso se tornou a primeira parada LGBT, porque esses policiais iam até o bar, batiam nessas pessoas e essas pessoas se revoltaram por conta disso. E foi 6 dias de grandes protestos nas ruas para que isso viesse a acabar. Para você entrar no bar de Stonial, você tinha que assinar o seu nome num caderno que ficava bem na entrada. E muitas dessas pessoas começaram a anotar o nome da atriz, né? Julie Garland. Eles anotavam o nome porque eles tinham medo, né, das pessoas descobrirem os verdadeiros nomes deles e acabarem sendo perseguidos mais ainda. Então eles começaram a anotar o nome da atriz nesse caderno. E até hoje esse bar ele tem uma homenagem a essa atriz. Stonial existe até hoje, Stonial resiste até hoje, né? Pelo tempo, desde lá de 1960 até agora, é o marco da era LGBT esse bar. E o filme, com essa música, foi um marco muito grande, porque em 1978 foi criada a bandeira LGBT. O artista, vou ler aqui embaixo, o artista Gilbert Barker, ele se inspirou na música Over the Rainbow, e a música ela fala sobre um lugar pacífico que existe além do arco-íris. Ele se inspirou nessa música. Existe um lugar muito bom depois do arco-íris. E foi nessa inspiração que ele criou a bandeira LGBT, que é um marco do movimento LGBT até os dias de hoje. Então, Over the Rainbow é sim uma música que inspirou a comunidade LGBT e que fez história na nossa comunidade. Música que é um ponto muito marcante na nossa comunidade é I Will Survive. Essa música tem um ponto muito grande na comunidade LGBT. A cantora Gloria Gaynor, Gloria Gaynor, ela foi considerada na década de 70 como a rainha do disco music. E ela acumula diversos sucessos na sua carreira, muitos sucessos mesmo. Ela era uma cantora assim, excepcional na década de 70. Só que, infelizmente, no auge da sua carreira, ela sofreu um acidente em um bar lá em Nova York. Sempre em Nova York que acontecem essas coisas, né? Até agora, tudo em Nova York acontecendo, os babados todos. Lá em Nova York, durante uma apresentação, ela caiu do palco em cima de uma mesa de som e fraturou a coluna, que deixou ela temporariamente paralisada. Até que os médicos falaram que ela provavelmente nunca mais ia andar. Enquanto ela estava passando por esses períodos de recuperação, compositores Fred e Dino, eles estavam escrevendo uma música e mostraram essa música para a cantora, para Glória. Que quando ela ouviu essa música, ela simplesmente se apaixonou por essa música. Ela simplesmente assim amou demais a música e ela pegou a música como inspiração para uma forma que ela estava vivendo naquela época, porque ela já estava desacreditada pelos médicos. Porque ela não ia mais andar. A fratura foi muito, muito pesada. Mas quando ela escutou essa música, ela falou: essa vai ser a música da minha vitória. Essa vai ser a música sobre eu sobrevivi. I will survive. Quando ela lançou a música, imediatamente na comunidade LGBT, essa música virou um sucesso. Esse hino foi lançado em 1978 e ela foi usada como um hino de superação para a comunidade naquela época. Como você sabe, na década de 80 houve um pico gigantesco de HIV, que se transforma ao longo do tempo como uma epidemia de AIDS, que foi avassaladora naquela época. Então, muitos LGBTs naquela época,
que eram majoritariamente acusados de espalhar essa doença, eles sofriam muito, porque muitos da comunidade começaram a morrer por conta dessa doença. Né? Como ela foi colocada como uma doença gay, o governo não estava nem aí para essas pessoas. Porque não eram só pessoas gays, eram pessoas negras e de periferia que estavam morrendo muito por conta dessa doença. Então por que, que o governo, naquela época, se hoje em dia já não ligam, imagina na época de 80, se eles iam ligar para esse tipo de gente que morava em guetos e favelas, né? Vamos se dizer assim. Então essa música, para onde a gente vai agora? Para Nova York! Ó, tum, tum. Bom, vamos ver se vocês adivinham. Vogue. Vogue, ela foi um movimento, assim, gente, excepcional. Eu não, eu não falo que essa é uma época que eu acho que foi muito gostosa por conta de tudo isso que estava acontecendo, por conta da que quando foi lançada essa música ainda existia epidemia de HIV, de AIDS lá em Nova York, lá pelos Estados Unidos. Mas eu acho que essa música foi a virada de chave que aconteceu para nossa comunidade atingir níveis mundiais. Foi essa música, porque as outras duas, elas eram músicas que fizeram, tipo, a música foi feita para um filme, a música foi feita para cantora, mas a comunidade se inspirou. Vogue não. Vogue foi uma música criada a partir de um movimento LGBT. Então foi a música que levou tudo isso que a gente tem hoje para o mundo inteiro. Em Nova York, esse movimento negro e LGBT, os dois na mesma caixinha, eles estavam crescendo muito. Inclusive numa festa chamada Ballroom, que era um estilo de dança que se inspirava em poses da revista Vogue. Né? Se você pegar a revista Vogue, existe várias poses dos modelos fazendo caras e bocas e os LGBTs daquela época começaram a pegar essas poses e começaram a colocar em músicas, começaram a colocar em movimentos para levar para os bailes que eram se chamados naquela época, que se transformavam no barroom. Era uma coisa assim bem mais chique, mais elegante, né? As pessoas negras LGBTs, eles, como eles eram muito frágeis naquela época, eles se empoderavam dessas poses dessa revista para mostrar, olha só, a gente também tem glamour, a gente também tem, ó, como a gente é chique, elegante, a gente também sabe fazer essas poses. Essas casas, existiam várias casas que elas competiam entre si nos bailes para ganhar prêmios, para ganhar troféus. E as casas que mais tivessem troféus, claramente eram as casas que conseguiam mais dinheiro e que as casas mais famosas eram as que tinham muito mais prêmios. Essas casas eles eram formados inicialmente com jovens que eram expulsos de casas. Jovens gays que se assumiam como LGBTs eram expulsos das casas de seus pais e eles iam acabar morando na rua, aonde eles tinham que se prostituir para conseguir ganhar o seu ganha-pão de cada dia. Isso era muito comum na década de 80. Jovens serem expulsos de casas por conta da sua sexualidade. Não que isso não exista hoje em dia, mas tá bem mais tranquilo, assim, vamos se dizer. Essas. Até que vinham as mães. O que, que eram as mães que a gente fala sobre essa comunidade? São mulheres trans, mulheres travestis, que pegavam esses jovens das ruas e colocavam dentro de suas casas, vamos assim dizer, e cuidavam desses jovens. Colocavam comida. Só que eles tinham uma condição: vocês vão ficar na minha casa e vocês vão batalhar comigo nas danças de ballroom. Então, tipo, às vezes estava lá uma mulher trans lá na rua, observava vários jovens e via o jovem roubando ou se prostituindo. Só que naquele meio ele via que o jovem fazia as poses de dança, que ainda não tinham sido lançadas no Vogue, na música Vogue, mas que já fazia os passos de dança. Ela pegava e convidava e falava: você quer participar da minha casa? E essas pessoas iam para a casa dessa mulher trans e elas cuidavam dessas pessoas e elas iam batalhar nas noites, nos bailes de ballroom. Uma série que fala muito sobre
sobre esses bailes se chama Pose. É uma série maravilhosa. É uma série incrível. Eu acho que eu quero assistir ela de novo. Ela é muito boa. Nossa, isso é muito bom. Ela fala exatamente sobre as epidemias de AIDS. A gente vê os personagens morrendo por conta do HIV. É muito triste o que eles São viviam na temas época. maravilhosos. Os bailes são incríveis. Você entende, você entra naquele universo, você se maravilha de como tudo era ruim e horrível, mas que as noites eram maravilhosas. As noites eram incríveis. Essa série é muito bom. Assista para você poder entender o que é para ser LGBT na época de 80. Até que em 1990 a música Vogue foi lançada e as pessoas que faziam esses bailes, eles ficaram chocados de ver uma mulher branca da alta sociedade utilizando dos movimentos de ballroom para lançar uma música. E eles falavam: o que essa mulher? Ela é louca? Porque, gente, na época da epidemia de HIV, na época da epidemia de AIDS, qualquer artista que simplesmente falasse sobre o movimento LGBT ou que estivesse ligado a esses movimentos seria completamente cancelado naquela época. Seria destruído pela mídia. E foi o que aconteceu com a Madonna. Ela foi destroçada. Mas, gente, Madonna é a Madonna. Não tem como competir com essa mulher. Ela deu a cara sim, ela escreveu, ela lançou a música Vogue, mostrou os passos que eram feitos no baile, mostrando os passos que eram feitos lá escondidos nos guetos de Nova York e mostrou para o mundo que essa comunidade existe e resiste, mostrando a cultura que era por trás de todo aquele gueto que os governos queriam tampar. Ela mostrou e por isso Vogue é o que é hoje, porque as culturas daqueles bailes que eram os escondidos foram para os maiores palcos da maior rainha do pop que já existiu até hoje neste mundo. A gente vai para Nova York agora? Eu não sei, porque dessa informação eu não tenho. Mas a próxima música é Born This Way, da Lady Gaga. Born This Way é considerado um hino de uma geração. Lançado em 2011, a música foi escrita por Lady Gaga enquanto ela ainda estava na turnê da Demonstrable Tour. Ela diz que ela teve uma grande dificuldade para escrever essa música porque ela ela tinha que pegar toda. Ela tinha que se tornar confiante. E ela tinha que se tornar segura para escrever essa música. E ela tinha que deixar todas as inseguranças de lado. Né? Ela tinha muitas inseguranças, ela tinha que deixar isso de lado para poder escrever Born This Way. Porque Born This Way falava exatamente sobre ela. Ela diz: ó, os versos da canção falam sobre poder, enquanto o refrão fala sobre não inventar desculpa e aceitação própria. E uma parte da música são representados os nomes da comunidade LGBT. Algo que a Gaga afirmou ser uma decisão de colocar o meu dinheiro exatamente onde minha boca está. Os monstrinhos em todo o mundo, bem como a comunidade homossexual, têm sido tremendamente favoráveis ao longo dos anos e, em troca, tenho estado a apoiar. Vou chamar os bois pelos nomes. O que ela quis dizer sobre isso? Como ela tinha lançado o primeiro álbum, né, o The Monster Ball, esse primeiro álbum dela, ela conquistou muitos o público LGBT com esse álbum e ela tornou uma base sólida sobre esses LGBTs que a chamavam de rainha, que idolatravam essa mulher e idolatram até hoje. Então ela falou: eu tenho que escrever uma música sobre minhas inseguranças e eu tenho que escrever essa música para que eles se sintam bem também. Porque quem que tá dando dinheiro para mim são eles. Então, eu não vou deixar de mencionar eles nas músicas. Vamos dar nome aos bois. Vamos colocar quem é que tá fazendo tudo isso girar sobre mim, que são os LGBTs. Então, se eu tenho que me aceitar, eles vão ter que se aceitar também. Eles têm que se aceitar, porque eles não podem ficar presos dentro de um armário, vamos assim dizer. Vamos se soltar, mostre o poder de vocês. Vocês podem, vocês devem se libertar. Essa música fala sobre isso, né? Devido ao grande sucesso, a música ela se tornou um hino de uma geração e começou a se aceitar
E a gente começou a perceber que a gente não nasceu errado. A música fala, eu não nasci errado. Deus me fez assim. A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, do jeito que a gente nasceu. Deus fez a gente assim. Deus não odeia a gente por conta disso. A gente está nesse mundo criado por Ele, feito por Ele, e a gente veio assim porque Ele decidiu que a gente viesse dessa forma. Então por que a gente não vai se aceitar? Por que a gente vai ficar simplesmente chorando dentro do armário e esperando com que o mundo aceite a gente? Não, você tem que se aceitar. Você tem que pegar e pensar para você mesmo. Por que eu vou esperar o mundo me aceitar se eu mesmo tenho que me aceitar? Essa é uma insegurança minha. Se aceite, se joga. Deus fez assim, você. Vai logo. Voa, cara, voa! E eu acredito que os maiores feitos LGBTs que foram feitos de 2011 para cá foram por conta dessa música, porque o boom LGBT foi muito grande na época da década de 10. A gente já tá começando a falar isso já, na época de 2000 e época de 10. A gente tá ficando velho já, porque na época de 10 foi um boom LGBT, né? Durante toda essa década. E essa música, com certeza, foi um alvo principal para esse boom. Eu acredito muito nisso. E se aceitar é muito melhor e faz muito mais eficaz para você do que se ser aceito. E é isso que Born This Way quer dizer para você. É aqui, mas eu vou dar uma honra especial, tá? Para alguém. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, mande ele para seus amigos, compartilha. E vamos ser felizes! Em 2017, lá pro meio do ano de 2017, o ano que eu me assumi, esse ano vai fazer exatamente 8 anos. No dia 24, semana que vem, vai fazer 8 anos. Que eu me assumi LGBT. Lá em 2017. E bem lá no fundo, lá do Nordeste, saía uma drag que lançou o KO. E a batidinha. E eu acredito, Charlie Giovanni, que não quis pegar no microfone hoje, olhe para mim. Eu acredito que KO, quando foi tocado, aquele soquezinho lá do tan 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 tararam, tan tan tararam, ela tirou muita gente do armário, essa música. Então quero dar uma fechada de chave aqui para KO de Pablo Vittar, que foi uma música que marcou muita gente e foi o início da melhor época da minha vida. Ah, que delícia! Brasil, Brasil! Pois é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. E vou colocar uma menção especial aqui, eu esqueci de falar. Dia 22 de junho, aqui desse ano, 2025, a gente vai ter a maior parada LGBT de São Paulo acontecendo lá na Avenida Paulista. Se você não conseguir comparecer, você pode acessar no YouTube, Dia TV, e assistir a partir das 10 horas da manhã uma live especial com Diva Depressão, Lorelai Fox, Nathalie Nelly, lá vai o negócio. Vários artistas LGBTs e vão ter imagens ao vivo da Paulista. Então, se você não conseguir ver, acesse o canal Dia TV para você assistir a maior parada LGBT do mundo acontecendo aqui no Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista, a partir das 10 da manhã, tanto na rua como no YouTube. Então, vamos lá, vamos apoiar esse movimento porque a gente não pode desistir. É isso, pessoal, um beijo e tchau! Viado.